Lembrando que Eclesiastes fica depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 5. Os irmãos da mesa, por favor, a projeção que eu preparei. Eclesiastes capítulo 5, verso 8 até o final do capítulo, verso 20. Eclesiastes 5, verso 8 ao 20, que diz assim: Se vireis em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outros mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram o círculo vicioso. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o direito, jamais dele se farta. Aliás, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, fumaça, vapor, efêmero. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. O rico come tanto, se abastece tanto de comida que tem problemas digestivos. É isso que o pregador está falando aqui. 13. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, o filho que gerou nada lhe fica na mão. Ou ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Ficou enfermo por causa do dinheiro. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do seu bem, ou do bem do trabalho, do seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque isto é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar de seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Nós sabemos e cremos que nada é mais precioso para o crente, o cristão, do que o Evangelho. E quando eu estou me referindo ao Evangelho, é o perdão de pecados e a dádiva gratuita da salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que nada é mais importante do que essa dádiva, é o que vai durar depois desta vida. Contudo, ao longo da nossa jornada, existem várias, e aqui eu quero deixar bem claro na introdução desse sermão, várias distrações que sugam o nosso tempo, que sugam as nossas energias. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque essas distrações nos tiram facilmente do foco de vida. E o pregador quer nos ajudar a vencer essa batalha espiritual. E ele toma como exemplo aqui o dinheiro, que pode ser qualquer outra coisa. E não o dinheiro pelo fato de ser dinheiro, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a prosperidade pela prosperidade. Pode passar para o próximo slide, por favor. Pode passar. Aí era mais para ilustrar as distrações. Eu quero tratar aqui de algumas verdades à luz desse texto. Primeiro, a vaidade das injustiças. Está aí do verso 8 até o verso 9 do texto que nós lemos. Ele inicia falando sobre as injustiças que as pessoas sofrem por causa das estruturas pecaminosas da nossa sociedade. Ele percebe a opressão e a injustiça em todas as camadas da sociedade. Aquele que tem um pouco de poder, o que tem mais poder do que tem um pouco de poder, o que tem mais poder e daí por diante. Ele percebe essa estrutura viciada
pela corrupção. E isso está presente, irmãos, em todos os sistemas. Nós poderíamos citar aqui 2 sistemas universalmente conhecidos, e no Brasil nós vivemos meio que um embate entre esses 2 sistemas. No comunismo, nós vemos que o Estado controla os meios de produção, vai tudo para o Estado. E sabemos que no comunismo, uma nata da sociedade fica usufruindo de tudo aquilo que é produzido. No capitalismo, quando o lucro ignora o bem-estar das pessoas, é apenas ganhar dinheiro e não ver o bem-estar do outro. Então, todos os sistemas vão ter os seus pontos cegos. De alguma maneira, nós percebemos que os pobres sempre sofrem mais. Eles sempre vão sofrer mais. O pregador diz, e aqui eu não estou fazendo um discurso do PSOL, eu não estou fazendo um discurso do PT ou coisa assim. Isso aí é o que Salomão percebe, ok? O pregador diz que não devemos nos surpreender com essas coisas. É uma visão realista que ele tem da própria vida. E veja que no verso 9, expressa que a sociedade precisa de um governo justo, de um governo santo, que de certa forma preze pela liberdade econômica e que encoraje as pessoas a prosperarem com o próprio trabalho. A sociedade precisa disso. O que fica evidente é que mesmo que haja um governo justo ou governantes justos, ainda assim a injustiça estará presente em todas as camadas da sociedade até o topo. Nós vamos ver injustiças. E no contexto de Eclesiastes, os altos oficiais estavam interessados em apenas encher os seus próprios bolsos. Eles não se importavam com os pobres. E nós sabemos, irmãos, e aprendemos aqui, que sempre haverá pessoas esbanjando o dinheiro dos outros. Sempre. No nosso país, então, é uma festa. É uma festa. E o Estado que deveria servir é servido, e bem servido. Os cartões corporativos e daí por diante, nós poderíamos citar tantas situações de exploração do trabalho dos outros. Você que paga o seu imposto de renda, você sabe que trabalha pelo menos 4 meses para sustentar um governo corrupto. As estruturas de corrupção do governo. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm trabalhado com o governo atual e eles têm dito que o vício da corrupção é tamanho, gigantesco, que é assustador. Você entrar honestamente para desbaratar esse sistema de corrupção. Passamos 1/4 do ano dando nosso dinheiro para sustentar essa máquina. Até os melhores governos não conseguem ser perfeitos. Por isso que a nossa esperança sempre deve estar em Cristo. Isaías capítulo 9, versos 6 a 7, nos diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. O governo está sobre os seus ombros. É esse governo que nós aguardamos, esse governo plenamente justo. Uma segunda verdade, pode passar para o próximo aí, por favor, é sobre a vaidade da prosperidade. É o exemplo que o pregador toma. Mas isso pode ser aplicado a diversas situações da vida. A partir do versículo 10, o tom de Salomão é mais pessoal. A ganância não está presente apenas nos palácios, mas em todos os lugares, não importa quanto dinheiro tenham. Muitas pessoas que vivem pelo dinheiro nunca estarão plenamente contentes. Sempre para tirar uma vantagem. Nunca estarão contentes, sempre irão querer mais. John Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do globo, quando alguém lhe perguntou quanto dinheiro seria suficiente para ele, ele respondeu o seguinte: só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. É sempre assim, só um pouquinho mais um pouquinho de dinheiro. Um dos homens mais ricos dos nossos dias, dos nossos tempos. Então, há uma tendência de pensarmos em coisas
que não temos e como nós iremos consegui-las, possuí-las. O apetite pelas coisas que o dinheiro pode comprar nunca é saciado, ainda mais no mundo que nós vivemos, no mundo do marketing, dos lançamentos, da mudança de aparelhos, de celulares. Eu uso um tipo de marca que eu não vou falar aqui para não fazer merchandising. Enquanto o aparelho antigo está no valor, o aparelho novo é o dobro, e às vezes só muda um botão, a posição do botão. E as pessoas fazem essas insanidades, essas loucuras para abastecer esse desejo de possuir mais. A única maneira de controlar esse desejo desenfreado é contentar-se com aquilo que Deus nos dá. É preciso discernir quando os desejos ultrapassam as necessidades. É preciso ter esse discernimento. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós vamos morar no mesmo apartamento a vida toda e guardar o dinheiro no banco porque eu tenho que estar contente com o que Deus me dá, ou se eu vou ter que andar com aquele Fusca da década de 70 até morrer. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando quando a vida é motivada só por essa renovação e essa busca frenética por coisas, nós precisamos parar para pensar um pouco. Tudo que o dinheiro pode comprar é vapor, é efêmero, é o que o pregador chega à conclusão. E ele mostra alguns fundamentos para a nossa razão de vida não estar no amor ao dinheiro. O primeiro deles é que as pessoas tentarão tomá-lo de nós. Verso 11. Pode ser o governo, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais encargos ela vai recolher, ela vai ter que pagar. Pode ser aproveitadores, pessoas que chegam para ganhar alguma vantagem. Os parasitas, ladrões, estamos mais sujeitos a perdas. Observe os jogadores de futebol. Quando eles eram anônimos, eles não tinham tantos amigos, eles não estavam em tantas baladas, mas eles têm de, agora, com o seu dinheiro, abastecer as suas baladas. Esses dias eu fiquei assim, a que ponto chega essa questão monetária do dinheiro, pessoa como dinheiro? O Neymar tem uma ilha que é um verdadeiro local de baladas. Os seus convidados vão de helicóptero, de avião para essa ilha, e ali acontecem as suas baladas. Sabe quanto é ingresso? Nada, é a amizade do Neymar. Ele tem que manter aquele local de baladas. Agora eu digo aos irmãos que se o Neymar não tivesse o status que ele tem, o dinheiro que ele tem, ele nem seria bonito. Ele nem seria bonito. Ele passaria assim na rua, nós nem, seria alguém que passaria apagado. Nem seria bonito. Mas pela monta de dinheiro, é um popstar. 1 Reis, capítulo 4, 22 a 28, nos fala o que Salomão precisava fazer para sustentar a sua casa. Se você quiser saciar a sua curiosidade do que é ter dinheiro e ter de sustentar tanta gente, leia esse texto de 1 Reis 4, 22 a 28. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. O tanto de animal que morria por dia por churrasco. A despesa que Salomão tinha para manter o seu palácio, para manter os seus súditos. Então, primeiro, as pessoas irão tentar tomar de nós. Segundo, nos mantém acordados à noite. Como eu falei ao longo da leitura, este rico ficava acordado à noite, talvez por causa do refluxo, talvez por causa dos descaminhos intestinais. Porque ele comia demais durante o dia, comia de tudo e passava mal à noite. Ele não conseguia dormir. E não era preocupado em guardar as suas riquezas. É um exemplo que Salomão toma aqui, um estudo de caso. O exagero no próprio recurso. Terceiro, o dinheiro pode existir hoje, mas desaparecerá amanhã, é o que diz os versos 13 e 14. Então, essas são algumas das razões para que nós não amemos ao dinheiro. Eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim em si. O dinheiro tem a sua finalidade. E o dinheiro é necessário para viabilizar muitas das nossas realizações. Mas o amor exacerbado ao dinheiro é que é o problema. Terceira verdade é que a prosperidade é temporária.
Então, Salomão fala nos versos 13 e 14 da vaidade de perder dinheiro. E essa é uma das razões pelas quais nós não devemos viver, fazer da nossa vida ter sentido no dinheiro. Ele pode existir hoje, mas pode desaparecer amanhã. Eu uso sempre aquele exemplo, naqueles tempos, década de 90, início da década de 90, 80, que a nossa moeda trocava com muita facilidade, a inflação subia demais, tinha que ter muito papel no bolso para comprar uma lata de óleo, era um absurdo aquilo. E aí o governo fazia um novo plano econômico e mudava a moeda. E geralmente no interior as pessoas guardavam dinheiro debaixo do colchão, ia trabalhando na terra, guardava debaixo do colchão, ia guardando, mudava a moeda, o dinheiro debaixo do colchão. E aí um belo dia, quando essa pessoa ia usar o dinheiro, só era fumaça, papel sem valor, porque a moeda já havia passado, já havia trocado, e a pessoa perdeu todos os seus esforços. Então o dinheiro existe hoje, mas vai desaparecer, ou poderá desaparecer amanhã. O pregador chama isto de grave mal, ou seja, só de pensar nisso ele já ficava doente. E para ilustrar isso, Salomão apresenta esse estudo de caso. Ele fala de um homem rico que perdeu tudo em um investimento arriscado. E hoje as pessoas perdem o seu dinheiro em lugares como o mercado de ações, em lugares de jogos de azar. Alguns, eu espero que aqui na igreja não tenha, mas alguns ficam jogando na Mega Sena, achando que vão ganhar aquele dinheiro. Espero que não tenha isso aqui. Mas veja que as pessoas perdem o seu dinheiro apostando alto em altos investimentos. E naquele tempo, como que se poderia perder dinheiro? As mercadorias poderiam afundar nas embarcações atravessando rios. Se afundasse já era, não tinha como resgatar. Nos oceanos tem verdadeiras riquezas, porque as pessoas transportavam e afundavam. As mercadorias também poderiam ser roubadas na estrada, salteadores poderiam roubar as mercadorias. E veja que esse homem investiu alto, ele perdeu tudo, ele não iria deixar herança para o seu filho. Seu filho ia ficar sem herança. Essa é uma das preocupações dos pais, deixar alguma coisa para os seus filhos, que não sejam dívidas, é claro. Os versos 15 e 16 assemelham-se a Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O apóstolo Paulo usou uma linguagem semelhante em 1 Timóteo 6:7. Nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Um dia nós vamos ter de deixar tudo para trás, porque a morte irá nos levar. Um dia as crianças vão ter que deixar os seus brinquedos. Um dia os adolescentes vão ter que deixar as suas roupas, as suas músicas, a sua cultura, o Facebook. Os idosos também gostam muito de Facebook. Os adultos vão ter que deixar as suas casas e os seus carrões, porque não tem como levar. Eles vão ficar aqui. Estamos indo para a eternidade e nós deveríamos viajar com pouca bagagem, sem colocar muita bagagem. O verso 17 ilustra a imagem patética do ponto final do amor ao dinheiro. O avarento acaba sozinho, na miséria, escuridão espiritual, a alma atormentada por ansiedades, e ele retrata aqui o custo da saúde física, decorrente do esforço pela preservação do seu padrão de vida. Não vou cair no meu padrão de vida. A pessoa se mata de trabalhar e preocupada, e cai numa infelicidade interminável. Então, ele usa esse exemplo, mas isso pode ser aplicado a muitas situações, não é só dinheiro, ele usa como exemplo o dinheiro, porque ele era um homem rico, riquíssimo. E a última verdade que eu quero tratar aqui, o poder de desfrutar. Veja que do verso 18 até o 20 parece que Salomão entra em contradição, porque ele dá um tom tanto que pessimista anteriormente, e depois ele fala do usufruto dos bens, das bênçãos e das dádivas que Deus nos proporciona. A Bíblia propõe, meus irmãos, uma melhor maneira de viver. Quero chamar a atenção aqui, 1 Timóteo,
capítulo 6, verso 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em quem? Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa palavra aprazimento é contentamento. Paulo não está dizendo para os ricos deitarem fora os seus recursos, ficarem pobres ou fazer um voto de pobreza. Paulo não está falando isso. Os ricos continuam ricos. E nós sabemos que a riqueza, na história do povo de Deus, tivemos homens riquíssimos, e na igreja temos pessoas ricas, tem uma finalidade dada por Deus para a glória dele. O que Paulo está dizendo aqui é que a esperança deles não deve estar depositada nisso. Que o verdadeiro aprazimento e contentamento será encontrado em Deus. Salomão sabe que a vida é difícil, mas nos dá conselhos simples para o maior desfrute da vida. E quais são os conselhos? Comer, beber e ser produtivos. Ele sabe que a vida na terra é uma dádiva, é uma bênção de Deus, é passageira. Então, do verso 18 a 20, veja que ele menciona o nome de Deus várias vezes. Várias vezes. Qualquer alegria que o pregador encontra é centrada em Deus. Fora de Deus não existe verdadeira alegria, só existe fumaça. Sem o eterno, a vida não tem sentido, é uma vida miserável. Mas quando conhecemos o Deus da alegria, tudo é revestido de um novo significado, de brilho, de vida. O mundo criado pelo Senhor está tomado de muitos deleites. É por isso que nós somos tentados a adorar a criatura ao invés do Criador. Muitas vezes, quando eu estou diante de uma refeição muito apetitosa, ou de um momento assim, que a natureza, que Deus nos proporciona por meio da natureza, eu digo, ora, se isso daqui é bom, imagine Deus. Imagine quem fez isso daqui. Ele é muito melhor. E nós vamos conseguir desfrutar de todos os deleites dessa vida, seja a nossa família, seja os bens que Deus nos dá, seja as amizades, a comida, o trabalho, ou qualquer outra dádiva. Nós vamos aproveitar da melhor maneira possível, centrados em Deus. E no afã de serem ricas, no passado, milhares de pessoas participaram da corrida do ouro. Lembram disso? Quem viveu nesse tempo? Quando disseram que tinha ouro em determinado lugar, o povo saía desgarrado, morava em tenda, ficava cavando de dia e de noite, para ver se fazia a sua vida com ouro, porque aquilo era a sua motivação. Hoje as pessoas buscam a estabilidade dos empregos, que tenham altos salários e poucos aborrecimentos, mas seria tão bom, né? Se esse emprego existisse. Um emprego com salário alto que você acha que deve receber e com quase nenhum aborrecimento. Nós sabemos que isso não existe. Outros vão para cassinos para tentar ganhar uma bolada, um bom dinheiro. Tem gente que aposta tudo nisso. Quando o prêmio da loteria chega, pode passar. Veja as propagandas quando acumula a Mega Sena, algumas centenas de milhões. Você não consegue pagar uma conta. Irmãos, quando eu estou na loteria, eu estou pagando conta. Tá? E ainda bem que inventaram os aplicativos, eu não vou mais na loteria, eu pago pelo aplicativo, não tem problema. Mas às vezes você fica olhando assim, o que está acontecendo ali? Né? Aquele aglomerado de gente naquela fila, aquela confusão, porque querem ganhar a tal bolada. E o curioso é o seguinte, alguns dizem assim, olha, eu vou jogar na Mega Sena e se eu ganhar eu vou sumir. Por amor ao dinheiro. Vai sumir para onde? Quais são os seus valores? Estão sempre querendo mais. E em face disso, alguns pregadores mal intencionados até exploram essa ânsia humana de riqueza. Prometem que Deus abençoará os seus ouvintes com saúde e prosperidade se eles tiverem fé e derem um pouco de dinheiro como semente. Mentira! Mentira! Deus não tem nada a ver com isso. Um semente. Mentira.
O poeta inglês George Herbert escreveu uns versos no qual afirma que quando Deus criou o homem, tomou o seu copo e derramou o máximo de bênçãos possíveis. Deus derramou riquezas, Deus derramou beleza, Deus derramou sabedoria, honra, prazer. Deus derramou isso sobre o ser humano. Mas a única coisa que Deus não deu ao ser humano é algo chamado plena satisfação. Nós não encontraremos plena satisfação em pamonha. Nós não encontraremos plena satisfação em pizza. Nós não encontraremos plena satisfação no nosso casamento. Nós não encontraremos plena satisfação com uma conta bancária gorda, com uma casa tão sonhada, com um carro tão sonhado. Nunca encontraremos plena satisfação nessas coisas. Por uma razão muito simples. Deus derramou esse copo de bênçãos. Mas o verdadeiro contentamento, a plena satisfação só é nele. Agostinho de Hipona dizia que a minha alma só encontra sossego em Deus. Só em Deus a minha alma está sossegada. Vejam que muitos são ricos e preocupados. Muitos têm bens e preocupados. Isso é para nos levar a buscar a Deus a ajuda e o socorro que vem dele. E quando desfrutamos de uma comunhão com Deus, nós experimentamos tanta alegria, irmãos, que nos esquecemos da vaidade da vida. Que nos esquecemos que a vida é passageira. Quando a nossa comunhão com Deus está aquecida verdadeiramente, nós vamos nos alegrar com as bênçãos que Ele nos dá. Mas nós esquecemos que a vida é tão passageira. Então nós não devemos procurar a satisfação na criação, mas devemos voltarmos nessa noite para a cruz, onde Jesus deu a sua vida por nós, ou por todos os nossos pecados avarentos, a fim de que nós encontrássemos plena satisfação nele.